Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar como você consegue criar um código simples em VBA, nesse exemplo aqui, para criar um conversor de temperatura. Ó, o usuário clica ali, digita a temperatura em Celsius, ó, 40 graus Celsius, e vai retornar para mim o cálculo com a mensagem que a temperatura digitada em Fahrenheit é 104 graus. Né? Eu quero mostrar de uma forma bem simples como você consegue usar esse input box e message box dentro do VBA, no Excel. Você vai ver que não precisa ter experiência nenhuma com código, é bem fácil de fazer mesmo, mas isso vai dar assim, mais flexibilidade para a sua planilha e mais automação para as coisas e os processos que você precisa fazer. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece de clicar aqui embaixo, dar o seu joinha, deixar os seus comentários, para a gente sempre continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Vamos lá? Muito bem, vamos lá. Eu estou aqui no Excel, então, e eu quero mostrar como você consegue criar esse cálculo aqui. Eu estou usando o exemplo aqui da conversão simples, né, de Fahrenheit para Celsius, mas usando VBA, usando o input box e a message box para o usuário colocar o valor, o seu código calcula para ele e retorna o valor que ele estava procurando. Então, assim, dentro de uma célula do Excel, né, como que seria isso? Né? Você teria aqui a temperatura em Celsius, a temperatura em Fahrenheit, então o usuário iria colocar aqui 40 graus, por exemplo, e você iria usar o cálculo de acordo com aquela fórmula que está ali do lado esquerdo. Né? Então seria o input do usuário vezes 9 dividido por 5, estou seguindo a fórmula, mais 32. Olha lá, então 40 graus Celsius é igual a 104 graus Fahrenheit, 0 graus Celsius, 32. Então é isso que eu quero fazer, mas através do VBA, através de uma janelinha que vai tornar isso mais dinâmico para o usuário ali. Tá? Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou vir aqui na aba de desenvolvedor. Se essa aba não estiver disponível no seu Excel, você precisa primeiro vir aqui no arquivo, opções. O meu Excel está em inglês, tá? Mas não tem segredo não, é a mesma ordem aqui. Você vai vir aqui ó, em customizar o ribbon, né? O ribbon é essa aba aqui em cima dos botões. E aqui do lado direito, talvez você vai estar desligado esse desenvolvedor, ó, developer. Você liga ele e dá um OK. Ele vai aparecer lá em cima, ó. E aí você pode vir aqui então nesse botão nesse primeiro botão aqui, Visual Basic, tá? Que ele vai abrir essa página aqui, essa janela, que é onde você vai escrever o código da sua macro, tá bom? Para começar, a gente vai inserir um módulo. Ó. Então, vou vir aqui inserir módulo, tá? Essa fonte está pequena, eu vou aumentar aqui só para vocês visualizarem. Eu vou vir aqui nas opções, ó, editor, vou aumentar essa fonte para 14. Aí, melhorou. Tá? Então ele criou um módulo aqui, e aqui eu vou criar então essa função, e toda função aqui dentro você vai chamar de sub, tá? Eu vou chamar esse aqui de conversor, vou abrir e fechar parênteses, e dar um enter. Ó, ele criou essa função, ele já automaticamente colocou lá o end sub no final, que é onde vai terminar, né, o meu código, a minha macro. Eu vou dar um tab aqui e começar a escrever então as minhas linhas de código. Primeiro eu vou criar algumas variáveis aqui, ó. Então eu vou criar primeiro TC, olha lá, é single. TC vai ser a minha temperatura em Celsius, que vai ser uma variável, porque o usuário pode digitar 0, 32, o valor que ele quiser. E single é o tipo dessa dimensão, né? Single seria um valor com casas decimais. Tá? O double, ele aceita valores muito maiores, mas no nosso caso de temperatura, no máximo vai ter uma, duas casas decimais ali, então single dá tranquilo. Tá? Vou criar uma segunda variável, ó, dim, tf, as single também, ó. Tá? Que vai ser a temperatura em Fahrenheit, que vai retornar para o meu usuário. Tá bom? Vou criar mais duas dimensões aqui, ó, que eu vou chamar de mensagem as string. String é um texto, né, dentro aqui do VBA. E a segunda vai ser o título da minha mensagem. Tá? Então, toma cuidado com o nome dessas variáveis que você vai estar criando, né? Que qualquer errozinho ali de digitação, ele não vai puxar a variável correta. Né? Nesse caso, eu criei essas quatro aí para ser bem criterioso, bem arrumadinho. Tá? Primeira coisa que vai acontecer, eu quero que quando o usuário comece a minha macro, apareça de cara lá a mensagem, insira aqui os dados em Celsius. Né? Mas antes mesmo de puxar essa função, eu vou dar um valor ali para mensagem, vai ser igual a, vou pôr entre aspas, né? Insira a temperatura em Celsius. E o título vai ser igual a conversor
de temperatura. Tá? O título da minha caixinha lá e a mensagem que vai aparecer. Dessa forma fica mais dinâmico e mais fácil. Você usar a mesma variável em vários pontos do seu código, é só você vir aqui no começo, mudar o valor dela, que ele muda em todos os pontos do código onde foi usado. E agora sim, já dei valores ali para minha mensagem, para o meu título. Agora eu vou invocar lá, vou chamar aquela input box, né? Então vai ser esse cara aqui, ó, essa função chamada input box. Tá? Diferente da message box, que só mostra uma mensagem para o usuário, essa ela vai requerer um input do usuário, né? Então o prompt vai ser o quê? Vai ser a variável mensagem que eu já digitei ali em cima. O título vai ser o quê? Esse title que eu já digitei ali em cima. E veja que os outros argumentos dessa função, eles são opcionais, né? Um ali quer dizer o tamanho da caixinha ali de input, um arquivo ali se você tiver um botão de ajuda para o usuário clicar, e algumas outras coisas ali que nesse momento não me interessam, que era uma coisa bem simples. Tá? Olha lá. Ele deu erro porque eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, que é isso daqui, ó. Tá? O que eu esqueci de fazer? Atribuir para a variável temperatura em Celsius o valor que o usuário imputar na minha input box. Então, temperatura em Celsius vai ser igual a, chama lá a função input box, o usuário vai dar um valor e você dá um enter, ele vai atribuir aquele valor para essa variável TC. Tá? Vamos testar essa macro por enquanto, né? Posso vir aqui no botãozinho do play, ó, ou F5 mais rápido, e testar. Ó. Ele abre a minha caixinha, veja lá o título que a gente criou, ó, conversor de temperaturas. Pode pôr o que você quiser, né? Olha lá, mensagem, insira a temperatura em Celsius, e eu ponho 40 aqui, ok. Né? Veja que ele não fez nada, não aconteceu nada, não calculou, porque a gente já estava testando aqui se o meu input box estava funcionando. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai precisar fazer o cálculo dessa minha temperatura em Fahrenheit e depois retornar esse valor para o usuário. Né? Então, a minha temperatura em Fahrenheit vai ser o quê? A gente viu lá aquela fórmula lá. Vamos voltar lá no Excel? Cadê meu Excel? Aqui, ó. Olha lá. É essa fórmula aqui, ó. Né? A temperatura em Celsius vezes 9/5 mais 32. Né? Então vai ser o quê? TC vezes 9/5 mais 32. Olha lá. Então, inseri aqui aquela fórmula, igual eu tinha feito no Excel, mas agora aqui dentro do meu código em VBA. Então agora eu vou mudar aquela variável mensagem, ó, nesse ponto aqui do meu código. Vou usar a mesma variável, podia criar outra lá em cima, mas como eu sei que ela só vai ser usada dessa vez, então eu vou usar a mesma variável aqui. Vou agora retornar a mensagem para o meu usuário. Ó. A temperatura em Fahrenheit é de, vou dar um espaço aqui, dou um E comercial e eu vou chamar a minha variável TF. Tá, então ele vai mostrar a temperatura em Fahrenheit é de 40, 100, 150. Ele vai retornar o valor aqui, ó, no final da mensagem, que ele acabou de calcular na minha fórmula ali em cima. Então, atualizei a mensagem que eu vou mostrar para o usuário. Agora eu vou invocar o meu message box. Ó. Message box. Qual vai ser o prompt? Vai ser mensagem. E vou usar só esse argumento aqui só. Tá bom? Então, vamos fazer um teste. Vamos voltar lá no Excel primeiro. Ó. Vamos ver. Ó. 40 graus Celsius é 104 Fahrenheit. Então, vamos fazer esse teste aqui agora. Vou lá rodar a minha macro, que é o F5. Ó. Então, lá, 40 graus Celsius. Olha lá, temperatura em Fahrenheit é de 104. E dou um OK aqui. Beleza? Algo bem simples. E agora nós vamos voltar lá no Excel. Vou salvar esse módulo aqui. Ops, ele pede para eu salvar o arquivo, né? Vamos salvar aqui no desktop mesmo. Eu tenho que mudar aqui para essa segunda opção, ó, que é um arquivo que contém macros, né? Tem o M no final lá. Então salvei aqui, ó. Ele salvou o arquivo. Posso fechar essa janela aqui, ó. E a minha macro está criada, né? Então se eu vier aqui na minha aba desenvolvedor e criar em macro, clicar em macros, ó, ele tem uma ali que foi a que eu criei lá no módulo. E se eu clicar aqui em Run, ele vai abrir a minha mensagem lá. Né? Então o que eu quero fazer? Eu quero inserir um botão aqui, ó. Vou clicar no botão inserir, ó. Form Controls, ó, botão. E eu vou inserir um botãozão aqui. E aí eu vou selecionar a macro que eu quero que rode quando o usuário clicar nesse botão. Ups, não era que eu digitava. É aqui, ó. Conversor de temperatura. Tá?
Pronto. Agora, quando o usuário clicar, veja que o ícone do mouse já mudou, né? Para algo que é clicável ali, ó. Quando ele clicar, vai abrir, ele vai rodar a minha macro. Né? Então, se eu clicar, digitar aqui a minha temperatura 40 graus Celsius, dou um OK, ele vai retornar quanto que é a temperatura em Fahrenheit. Você pode fazer isso quantas vezes você quiser. Muito bem. Então, veja como é simples você usando o VBA conseguir criar essas interações, né? E esses comandos assim bem simples dentro do Excel para poder tornar a sua planilha mais interativa, mais fácil de mexer para o usuário. Essa é a questão. Automatizar alguns processos. Eu usei aqui como exemplo a temperatura, que é algo bem simples. Mas você pode criar outras fórmulas, outras variáveis de acordo com a sua necessidade. Só quis mostrar assim de uma forma bem simples como você cria ali um input box e um message box dentro do Excel. Então, espero que tenha gostado do vídeo. Dá aquele joinha aqui embaixo para dar uma moral pra gente. Não se esquece de se inscrever no nosso canal aqui para estar sempre por dentro do conteúdo que nós trazemos. E nos vemos na próxima.